Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui falando sobre testes automatizados, né? Na semana passada a gente começou falando sobre o Robot Framework, né? Escrevemos um código e executamos ele de comando usando o Server-Resh, né? Que é uma página de login, né? Ele simula um e-commerce, né? É muito legal. Então, eu tenho usado na maioria dos projetos que eu tenho utilizado com testes automatizados, com testes de performance, né? Tenho usado bastante o Server-Resh. Estou trazendo ele, dando continuidade aqui com ele, tá? Na semana passada, a gente escreveu dois códigos, né? Um de cadastro, tá? Se o pessoal que esteve na live passada, eu expliquei sobre a formatação do script do robot, né? A gente cria um arquivo com o nome .robot, tá? E nele a gente tem o settings, onde a gente faz a importação das bibliotecas. Aqui eu estou usando a biblioteca do Selenium Library, ok? Tem a parte das variáveis, tá? Que a gente vai setar as variáveis. A gente vai aprender hoje a fazer esse setup das variáveis e aplicar, tá? Os keywords, a gente vai aprender também a trabalhar com os keywords. Tá? No vídeo passado eu chapei o código literalmente no test cases para a gente poder melhorando o código a cada vídeo, a cada live, né? Então, esse código aqui de hoje, de cadastro, a gente vai precisar executar. Se eu rodar o de login, ele já até deu erro aqui, ó, porque eu preciso fazer o cadastro, o Server-REST ele limpa os dados, né? Ele tem um tempo de execução lá, e quando você faz o cadastro ele guarda isso durante o tempo, mas para não ficar acumulando ele vai lá e limpa, né, os dados de cadastro. Então hoje eu estou repetindo o mesmo código da semana passada, tá? Tá com o sleep ali de 5 segundos em cada passo para a gente ver como é que o teste executa. Ó, ele deu e-mail sem inválidos porque o cadastro já morreu, né? Então eu vou fechar aqui, tá? Já falhou com sucesso, ele tinha que falhar mesmo, ok? Vou fazer o cadastro aqui. O cadastro é o mesmo código. Lembra que o código do login do cadastro. Cadastro eu faço uso push, né, para fazer os dados no cadastro do Server REST, e o login eu faço só o post passando as informações, né? Então eu vou rodar aqui o teste de cadastro. Tem duas formas de rodar esse teste. Eu tenho uma extensão com robot, né? Facilita muito o trabalho da gente. Mas Robot Code, tá vendo? Robot Framework Support, é ele que habilita esse botãozinho para a gente poder rodar o código, tá? Ou eu posso rodar ele via ele de comando também, tá? Eu vou rodar aqui direto usando a extensão. Ele vai rodar o teste. Vai abrir a janelinha, né? Ele usa o Chrome, né? Para poder fazer essa interação com o browser, né? Ele abriu, passou muito rápido, mas ele passou aqui. Aqui eu não coloquei os slips, né? Ele só fez o cadastro, mas assim, o cadastro já foi realizado, ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte: rodamos o cadastro, vamos rodar o login. O login dá para a gente ver que ele tem o sleep, né? No login eu botei o sleep, vamos rodar aqui de novo, usando a extensão do robot. Abrir a tela, olha, ele abriu, digitou hora do QA, digitou a senha, vai clicar no entrar. Ok, funcionou, perfeito? Então era esperado mesmo, depois que ele fez todo o processo, ele fecha, tá? Então, perfeito. Até aqui a gente viu semana passada, né, tanto o cadastro como o login. O que eu estou fazendo aqui hoje?
Vou ensinar para vocês como é que faz a- aplicando as variáveis, né? Configurando as variáveis, por quê? A gente vai evoluir com esse projeto. Tem coisas nesse projeto que a gente vai melhorar no futuro, tipo, eu não posso subir um código mostrando a senha do usuário, né? Eu tenho dois códigos que são muito parecidos, né, o de cadastro e de login, que usam as mesmas informações. Então, eu vou querer utilizar isso no futuro. Então, para reutilizar esse código, fazer o código ser reutilizável, eu vou precisar usar as variáveis. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar como é que faz a aplicação das variáveis para poder a gente evoluir com esse código e deixar o código mais organizado possível, mais reutilizável possível, tá? Então, vocês não cheguei a comentar, mas quando a gente faz a configuração, né, do robot, a gente precisa dar um espaçamento entre os parâmetros, né? Aqui no Open Browser eu preciso passar o browser que eu quero abrir e qual é a URL que eu quero acessar, né? E qual o browser que eu vou utilizar para poder acessar essa página. Então, são dois parâmetros, né? Aqui no input text eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o ID do elemento que eu estou acessando e o que eu quero escrever dentro daquele espaço, daquele elemento, né? Entre o input text e o ID, eu tenho 4 espaços aqui, tá vendo? É um tab, né? Então eu preciso respeitar, o Hobbit exige que eu respeite esse espaçamento, tá? Senão ele se perde, tá vendo? Ele começa a dar erro. Então aqui eu vou dar um tab, né? 4 espaços, ou tab, ele mantém lá o dado, né? No input text eu tenho dois campos, né? Eu tenho que passar o elemento que eu quero acessar e o que eu quero fazer com aquele elemento. Eu quero escrever neste elemento. Então aqui eu vou fazer o seguinte. No Open Browser eu tenho a URL, ok? Então eu copio a URL, está chapado aqui, né? Venho aqui na URL, eu tenho que setar a variável dessa forma, né? O cifrão, abre chaves, o nome da variável em letra maiúscula, dou o tab e escrevo o texto, né? Estou atribuindo o valor à chave, né? Então, para poder chamar essa variável, eu copio ela aqui e vou substituir esse campo aqui, ó, URL, tá? O browser é a mesma coisa, né? Eu posso querer utilizar um browser diferente, eu não preciso digitar em todos o código, né? Eu venho só aqui, dou o tab, copio ele e vou jogar o browser no lugar onde estava aqui, tá? Porque se eu precisar trocar, eu só troco, se eu tiver vários códigos, eu só troco a URL, eu não preciso mexer mais em nada do código, isso evita erro também, né? O teste automatizado, ele facilita, ontem eu falei sobre teste manual, você tem aquele trabalho manual de testar todo o site, né? O teste automatizado facilita muito, você ganha muito tempo com isso, mas você perde. Eu não gosto de usar perder, né? Eu gosto de utilizar. Você investe tempo criando uma estrutura inteligente, né? Para rodar os testes, tá? Então você investe tempo numa estrutura que você possa reaproveitar. Então, quanto mais inteligente for esse código, melhor para você. Você não ficar toda hora tendo que revisar o código todo, né? Então aqui a gente fez a declaração das variáveis, né? Tá aplicado. Eu troquei aqui só no Open Browser, tá? Os dois valores. Vamos executar e ver se ele vai executar com sucesso, tá? Digitou o e-mail, digitou a senha, né? Acessou o site, que era o principal, né? Ele conseguiu acessar, entrou na página de bem-vindo, hora do QA, fechou, passou com sucesso. Ok? Alguma dúvida? Vamos replicar lá com... Agora tem um outro código que é igualzinho, né?
Eu vou acessar o front-end, vou acessar o browser Chrome, que é o de cadastro, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu copiei e colei lá só para a gente ganhar tempo. A URL é diferente, né? Então eu vou copiar a URL para cá, aqui é cadastro, mas a URL aqui eu vou jogar para cá, tá? E o browser a mesma coisa, vou jogar para cá, tá? O que a gente vai fazer agora é basicamente aproveitar, né, essa estrutura que a gente aprendeu para aplicar no código todo. Então, eu vou aplicar aqui agora uma variável que a gente pode usar para o nome. Né? Nome. Ao invés de eu colocar ele aqui, eu vou copiar ele aqui, dou espaço tab, colo, e a variável eu chamo ele aqui. Tá? O elemento eu posso fazer também, tá? Não tem problema nenhum, eu posso criar uma variável chamada ID nome, né? E boto aqui também, se for o caso de a gente querer reaproveitar essa informação aqui também, tá? O e-mail também, o ID e-mail, aí você vai organizando de forma que fique claro aqui nas variáveis, tá? Do e-mail, vou fazer a mesma coisa, ó. Cifrão aqui. Vou colocar tudo junto, tá? Não vou separar o e-mail não. E o e-mail eu vou copiar daqui, jogo para cá, dou um tab, ok? E vou jogar para cá, tá? Vamos fazer do password. Password é a mesma coisa. Aqui é bem simples. Aqui não tem muito mistério, é só a gente saber o que a gente está fazendo. Vou copiar daqui, vou jogar para cá, tá? Do password, e vou aplicar aqui o password, tá? Aqui vai clicar no botão, eu posso botar um elemento, né? Eu coloco o ID administrador, ele vem para cá também. Clicar nesse botão aqui, que é o botão do entrar, né? A gente pode fazer isso também aqui, ó. O cifrão, entrar, tá? A gente coloca esse elemento aqui todo e verifica que ele vai ficando mais organizado, né? A gente joga esse cara aqui para cá. O código, pelo menos aqui, não fica tão, né? E aqui a mensagem, é a mesma coisa. Isso aí. Colar ele para cá. C. Dá o tab para cá. Vou copiar ele para lá. Tá? A gente fez aqui em cadastro. Tá? Timeout, a gente deixou no timeout para poder esperar ele. Tá vendo que o código ficou melhor, né? E a ideia é que no futuro a gente possa reaproveitar. No código do login, a mesma coisa, tá vendo? A gente tem um Chrome, aqui tem um e-mail. Posso copiar de lá também, eu posso criar aqui também. Né? E-mail eu deixei tudo junto, lá também deixei. Copio daqui, tab, joguei lá, tá? E aqui eu vou aplicar aqui. O e-mail, né, o password, a mesma coisa. Password. E vou jogar. A questão do password é mais delicado, né? A gente não quer passar um código que eu exponha a senha. Né? Eu tô mostrando aqui porque é para a gente começar a ver o código, né? Mas futuramente a gente vai usar técnicas que vão esconder essa senha. Eu não posso passar essa senha, não posso. O GitHub também tem um sistema de proteção. Ele percebe que tem alguma coisa com senha ali, ele sabe que é um dado sensível, então ele vai dar erro, vai habilitar o Guardian, né, dentro do GitHub para dizer, olha, você está passando uma senha lá, isso é perigoso, né? Ok?
Não, não falei. É sobre centralizar, não falei ainda não, tá? Password. Ah, pode ser de organizar aqui, é isso? Sim. Deixar bonitinho. Fica melhor visível. Pode ser feito também, tá? Aí passa daquele espaço de um tab e você bota assim para ficar bonitinho, né? Fica mais organizado, tá? Aqui o botão, aqui é o entrar, né? A gente vai colocar o botão de entrar aqui. Vou colocar esse elemento aqui e lá. Vou colocar ele aqui de baixo, fica bonitinho. E vou chamar a variável para esse elemento aqui. E a message. Vou copiar a mensagem que está aqui do login. Ctrl C. E vou deixar aqui também. Tá? Vou copiar aqui para lá. Message. Tá? Vamos executar de novo o teste de login, né? Cadastro, eu não posso criar o cadastro com o mesmo nome. Ele vai abrir o browser. Digitou a senha, tá vendo? Ele funcionou. Aceitou todas as configurações que eu fiz ali das variáveis. Por enquanto até aqui, ó, funcionou perfeitamente, tá? Então ele já tá ok. O código está mais enxuto, está mais organizado, né? Eu já coloquei as variáveis aqui e já setei, né? As variáveis e o código, por enquanto, tá chapado aqui também, continua chapado. Não tem nada de reaproveitamento ainda. A gente vai entrar nesse processo, mas as variáveis, né, estão de boa. Tudo bem até aqui? Direitinho? Eu vou fazer o seguinte, tem o pessoal que pediu para mostrar como é que faz a instalação, tá? Eu vou parar nesse código hoje por aqui, tá? Mas a gente vai fazer o reaproveitamento usando os keywords, vai preparar esse código para ficar mais enxuto ainda. Tem uns passos que a gente vai separar o test case, os keywords, chamar eles de arquivos diferentes para ficar mais apresentável, tá? A gente vai chegar nesse processo, vai ficar bem refinado, o projeto vai ficar bem legal, tá? Eu queria passar aqui com vocês o pessoal pediu sobre a instalação, tá? Então, assim, quem não fez instalação do Hobbit ainda, hoje perguntaram sobre WSL, tá? Então, depois que você faz a instalação do WSL, você geralmente o Python vem com Linux, tá? Geralmente já vem instalado o Python, tá? Aí você digita o Python ---- verso para ver se ele qual a versão que está instalada, tá? Depois você faz a verificação do Python, se precisar instalar, faz o download aqui também do Python, tá? Eu vou deixar o link dessa documentação no vídeo, tá? Para quem precisar também só perguntar que eu também mando, não tem problema nenhum. Depois você faz a instalação do Python, você vai fazer a instalação do Hobbit Framework. Lá na documentação tem, você roda o pip install Hobbit Framework, tá? Executa esse comando na linha de comando, tá? E depois você faz a instalação do pip do framework do Selenium Library, né? Aquele que a gente viu no código. Tá vendo? Essa biblioteca aqui, ó, tá? Precisa fazer essa instalação da biblioteca para funcionar, ok? Depois da instalação da biblioteca do Selenium Library, né? A gente precisa fazer a instalação do WebDriver, né? Para testes em navegadores, instala o WebDriver adequado. Aí você tem o Chrome Drive, o Jekyll Drive, etc. Tá? No caso do Chrome Driver, aí eu já deixei todo o processo aqui, tá? Ele vai fazer um get lá, vai baixar essa versão
né, do Chrome Driver. Aqui tem um link da página, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Essa página aqui é a página do driver. É quando você roda o teste ali do login, ele não abre o Chrome, esse browser daqui, né? Ele tem um Chrome Driver para linha de comando, tá? Então eu preciso instalar ele para o Robot fazer essa comunicação, né? Para poder mostrar para a gente o browser. Então eu uso a versão que está aqui, né? No caso eu estou usando o Linux, né? Então aqui já tem a versão mais atualizada, né? Geralmente no site eles já colocam as versões mais atualizadas, tá? Aqui tem outras versões, também estão em desenvolvimento, a 1.3.7 já está em desenvolvimento, né? Aqui está em beta ainda, o 1.3.6, mas o que está em stable é o 1.3.5. Então, eu coloquei esse link aqui, também se vocês quiserem acompanhar. Isso é importante porque é ele que faz essa comunicação do Robot, né, para abrir o browser, tá? Você precisa fazer essa instalação dele. Então você tem que sempre verificar qual é essa versão que está instalada do Chrome Driver. Você roda esse comando aqui e ele verifica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Chrome Driver, ele verifica a versão que está instalada, tá? E essa versão tem que ser igual a do Chrome Driver e do Google Chrome, tá? Para linha de comando, né? Então, quando você faz a instalação, aqui tem que ter a mesma versão, né? Se você rodar aqui, Google Chrome, tá vendo que repara que ele está na mesma versão do Google Chrome Version e do Chrome Driver Version, tá vendo? Tá batendo a mesma informação. Se houver divergência, pode ser que o Robot não funcione, tá? Então isso é uma premissa. Os dois têm que estar na mesma versão. Às vezes, quando está numa versão não muito distante, ele ainda avisa, olha, você está rodando o teste, mas a versão tá diferente. Providencie de atualizar. Então, saber esses comandos aqui que está na documentação, né, tanto do Google Chrome quanto do Chrome Driver, é importante para fazer atualização. Você está com essas versões vão atualizando, né? Você pode vir por aqui também. Ó, será que atualizou? Quando você vem aqui no Google Chrome, você vem ajuda sobre o Google Chrome. Ele mostra as versões, tá vendo? Ó, 1.3.5.07, tá? Essa versão do Chrome, do Google Chrome. Então isso vai atualizando, né? Toda hora eles pedem para atualizar. Então é bom você ficar sempre, ter esses comandos na mão, né? Para poder fazer essa atualização, tá? Aqui eu coloquei uma opção para você saber onde está instalado o Google Chrome na tua máquina. Ele mostra o caminho, tá? Quem usa o Linux. Aqui no caso de quem usa OZSH, tem que fazer essa exportação aqui para poder mandar o comando para o PF, né, do Linux, né? E aqui faz a releitura do ZSHenv, né, das variáveis do ZSH, tá? Aqui que eu comentei, a instalação do Google Chrome precisa estar em paralelo com a mesma versão do Chrome Driver, ok? E aqui foi a estrutura do Robot, né? Settings, Variable, Test Cases, né? Para a gente poder, faltou um aqui, mas o básico a gente tem ali, fazer a implantação da biblioteca, utilizar as variáveis, aqui que já está utilizando as variáveis, tá? Fazer o URL Browser, né? Hoje a gente aprendeu a fazer a configuração dos outros parâmetros, tá? E aqui, automatizando testes com o Selenium WebDriver, né? O que ele faz? Ele abre o navegador com a URL especificada, insere os textos, isso tudo a gente viu ali no teste de cadastro e login, né? Clica no botão de entrar, no botão de login, e o mais importante dos testes automatizados, esses três passos aqui são importantes, né? Você vê o que está sendo executado, mas um passo muito mais importante é verificar se a página que a gente testou, que ela fez o redirect, né,
ali quando você deu o clique no botão de entrar, é verificar se a página contém uma mensagem de boas-vindas, ou então pesquisar na página uma mensagem, um elemento H1, que tem alguma informação que você possa bater e fazer o check. Olha, ele conseguiu fazer o redirecionamento. Então, ele conseguiu executar todo o processo, fez o redirect e está numa página que eu estou esperando que seja, tá? Então, isso é importante, esses passos aqui, tá? As variáveis, a gente aprendeu hoje a trabalhar com variáveis e palavra-chave, ok? A configuração assim, né? A gente aplicou lá, tá? Os testes, a gente pode executar o teste por linha de comando também, né? Eu executei pela extensão, mas pode usar pela linha de comando também, tá? Aqui os 3 arquivos de log, né? Quando ele executa o teste, ele mostra aqui o resultado. Eu mostrei isso no vídeo passado, né? Quando você executa o teste, ele mostra o que você fez e esses arquivos servem para documentação, né? Olha, para relatório, né? Eu fiz o teste passou, funcionou. Se ele abre. Tá? Esse é o teste que a gente fez, o teste de login, né? Que é o log, né? Ele mostra... o teste foi executado, né? Passou, não teve nenhuma falha, né? Todos os testes passaram, tá? Aqui ele fala que é um teste de login, né? Ok? Isso aqui é bom para você documentar também, para poder, olha, eu rodei o teste passou, perfeito, funcionou, tá? Então, os relatórios. E os próximos passos, tem uns testes que a gente pode fazer futuramente, os testes com banco de dados, pode ser feito também via Robot, né? E aqui tem umas dicas, né, finais que a gente pode fazer com usar a modularização dos testes, né, criar palavras-chave reutilizáveis, né, que a gente vai aprender nos vídeos futuros, tá? E criar boas mensagens de erro, né, se alguma coisa falhar, né, poder avisar para a gente que deu erro, né? Então, o que a gente testou hoje foi o login, né, e utilizar as variáveis, tá ok? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Davi? Professor, esse reporte que o senhor mostrou aí, essa análise, já vem já quando a gente instala o robot ou foi algo que foi criado aí para Já vem, da ferramenta. da ferramenta, Ele né? já cria, porque tem ferramentas por K6, você tem que colocar lá. Ele tem nativo, mas você precisa dizer, olha, eu quero que você gere, né? O do Robot ele já gera automaticamente quando você executa o teste, tá? Isso é importante, porque quando você faz o teste, né, você precisa documentar isso. Você precisa fazer um relatório do que você está fazendo, né? Ontem eu falei sobre o teste manual, tem todo um processo ali de evidências, né, do que você fez. O Robot tem essa aqui. Você pode tirar um print daqui também, não precisa botar o código HTML, né? Você pode tirar um print e salvar na documentação. Olha, esse teste com esse código do jeito que está passou com sucesso, não teve falha nenhuma. Aí eu rodei o teste, funcionou perfeitamente. Aí o Davi vai lá e faz uma modificação. Modificou o HTML, né? Eu não tenho acesso aqui ao HTML, na página do Server REST. Quem faz a codificação dessa página aqui é o Davi. Tá? Eu não tenho acesso a nada de código, não tenho acesso ao Git, eu não tenho nada. Mas o Davi fez uma alteração lá. Ricardo, fiz uma alteração aí, roda o teste novamente. Aí eu vou lá e rodo o teste, né? Esse mesmo teste aqui, olha, Davi, no dia tal, eu rodei o teste e ficou de boa. Hoje eu rodei, mas deu um erro. Aí a gente vai sentar e vai começar, olha, o Ricardo, troquei o ID. O ID não é mais e-mail, tá errado aqui, né? Então eu melhorei. Coloquei o hífen, que é o correto. Então eu tenho que alterar no código. Vai ficar ali na documentação que foi feita essa alteração, o produto precisa ser assim dessa forma, então a gente vai deixar. Aí eu venho aqui no código e altero. Agora, imagina, esse código tem 2 cenários, né? Um de cadastro e outro de login.
são só dois. O Davi chega para mim e fala, Ricardo, eu troquei lá o ID do e-mail, eu troquei o ID do password. Altera, a gente vai precisar rodar o teste. Se for um projeto que tenha 10, 15 cenários que precisem usar e-mail, né? Ali no caso do e-mail, eu tenho uns básicos, cinco tipos de teste de login, mas nos mais sofisticados eu posso ter mais de 10. Então imagina eu ficar cenário por cenário rodando e verificando se eu alterei o código do ID, né? Isso vai me dar uma trabalheira danada. O Ricardo que está mexendo no código do Robert, que está fazendo o teste automatizado, né? Então eu preciso fazer de uma forma que altere um campo só e ele reflita essa alteração em todos os 10 cenários, entendeu? É por isso que eu estou entrando nessa parte de variáveis, para a gente poder depois reaproveitar esse código, tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, sobre essa questão do que o senhor está usando aí a biblioteca do Selenium, existem outras bibliotecas ou essa específica aí é só para esse tipo de código? Para fazer essa operação é o Selenium Library, tá? Fazer a manipulação do site, dos elementos, eu preciso usar o Selenium Library, tá? Eu não sei se vocês conhecem o Selenium. O Selenium é uma biblioteca que é utilizada, inclusive no Python, para poder a gente fazer buscas de informações em sites, né? Então eu usei o Selenium para fazer aquele projeto do... Ele vai lá na página do YouTube, verifica para mim onde está o número dos inscritos, guarda essa informação numa variável e depois ele manda para mim via Discord ou via e-mail. Então todo dia de manhã eu botei um cron tab ali, né? Para todo dia de manhã 6 horas da manhã, ele vai lá na página do YouTube, faz a leitura e me manda o número de inscritos no YouTube, entendeu? Então é uma biblioteca que é muito utilizada para isso, para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então aqui no Selenium Libre ele faz esse processo de acesso a URL, faz todo o processo de manipulação da página, né? E você consegue testar com essa Selenium Libre. Existem outras bibliotecas, sim. Aqui embaixo eu tenho outras, tá vendo? O Selenium Library, o Request Library, o Database Library. Tem uma aqui que eu vou fazer um spoiler agora, né? Era para o futuro, mas já que o Davi já perguntou, eu tenho preparado aqui um processo para a gente poder esconder a senha, né? Tem várias formas de fazer isso, mas tem uma biblioteca só para fazer isso, tá vendo? Então eu vou utilizar a biblioteca conforme a minha necessidade. Vou testar com banco de dados, então eu tenho uma biblioteca só para fazer a manipulação de banco de dados, tá? Aqui, aqui embaixo ela tá. Eu coloquei aqui justamente para poder, né? Database Library, ele faz a manipulação de banco de dados. Eu preciso fazer um select no banco, ver o que está acontecendo, entendeu? O que está inserido, eu fiz o cadastro. Fez realmente o cadastro, eu tenho acesso ao banco de dados, eu consigo fazer esse select, né, para quem conhece o banco de dados, lá no banco de dados e me retornar a informação dos usuários, dos cadastros que estão dentro desse banco de dados, né? Então eu uso o Database Library, tá? O Selenium Library também, o Request Library. Então são bibliotecas que vão servir para auxiliar, dependendo da necessidade do teste que a gente vai realizar, tá? Ok, Davi? Ok, professor. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal aí que nunca viu o Robot Framework, tá vendo pela primeira vez. Professor? Alô, professor? Oi, tá baixinho. Deixa eu tentar arrumar aqui. Tá. Ô, Oi? melhor agora? Pode dizer, pode dizer. Eu sou totalmente... Boa noite, Boa primeiramente. noite.
Eu sou totalmente novato na área, estou migrando para a área e tipo, estou estudando mais e mais e tem algumas coisas ainda que são bem novas ainda para mim. Eu nunca usei o Selenium, né, a Library, Sim, só usei até agora só o Cypress para estudar e tal. E só para poder entender aqueles comandos que o senhor deu no README para instalação e tudo mais. sim. Primeiro eu tenho que baixar o WSL2 para jogar dentro do prompt esses comandos. Sim, exatamente, exatamente. Você instala o WSL dentro do Windows, tá? E aqui eu estou usando o Windows, tá? Estou usando o Windows e aqui embaixo, olha, repara que eu tenho um Ubuntu aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu geralmente executo como administrador, né? Ele vai abrir aqui com aquela janelinha do Linux. Para quem não está habituado à tela preta, não tem o coloridinho ali do prompt que eu usei o mais ESH, tá? Mas aqui é o Linux, tá? Então se eu der um L aqui, listar, né? A gente usa ls-la, ele me lista todos os documentos que eu tenho dentro do meu home, né? O tio é o home, tá? Se eu acessar a raiz, né? Se eu rodar o ls-la, a raiz são aqueles arquivos que tem na base do Linux, tá? Usuários, temp, sys, run, root, opt, o monte, né? A mídia, né? O etc, dev, né? O boot, bin, né? São os arquivos básicos se vocês procurarem ali, esses aqui são os arquivos básicos do Linux, tá? Então, assim, até o VS Code que eu estou utilizando, ele está usando esse, esse dash aqui para poder ser executado, tá? Então, assim, por que a gente faz isso? Tá? Tem um motivo. Quando eu for utilizar um teste numa pipeline, eu não vou ter o Windows na máquina, um servidor. Eu vou ter, geralmente, servidores que trabalham com Linux. Então, eu preciso que o código trabalhe, seja testado no Linux, para quando eu rodar num pipeline, que é um passo futuro do teste, né, ele vai rodar em Linux. Então, eu preciso ter um paralelo ali e eles têm que estar rodando no Linux, tá? Por que eu estou falando isso? Foi provocativo, né? Quando o Davi, eu estava usando o Davi ali como parceiro ali para a criação do site, o Davi é o cara responsável por criar o site, o X, a codificar, né, o HTML, CSS, o JavaScript, responsabilidade é do Davi. Mas tem o deploy dessa página para poder funcionar para a gente. Então o Davi vai preparar tudo bonitinho, o DevOps lá vai pegar e vai falar assim, ó, esse código aqui agora eu vou botar no pipeline para fazer o deploy desse código no AWS, no GitHub Pages, tá? Só que eu falei assim, tá, tudo bem, a gente vai fazer isso. Só que é o seguinte, o Ricardo QA quer que quando o Davi for fazer um commit, ou quando ele fizer um commit, ele passe pelo meu processo de teste, verifique se o teste funcionou. Se o teste funcionar, ele faz o deploy. Se o Davi fizer alguma coisa no código que não esteja combinado com o Ricardo, o teste vai falhar, tá? Então, assim, um passo lá na frente, eu vou fazer essa esteira toda usando o Linux. Então, eu preciso que a gente já comece a trabalhar utilizando o Linux desde então, entendeu? Porque o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está começando a engatinhar no processo. Isso vai lá na frente, eu vou fazer um teste automatizado, não só o teste do código, mas inclusive o deploy automatizado, tá? Um processo que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Então é importante, tá? Porque há saber hoje em dia trabalhar com Linux, tá? Tem um curso, tem uma playlist de Linux lá no Hora do QA também, se precisar, é só acompanhar lá. Qualquer dúvida também pode me perguntar que eu ajudo a aprender também, tá? Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida? Professor, então, assim, não é obrigatório o WSL, mas é uma questão de, como o senhor falou, futuramente ser necessário, e também para a questão de
parece ser mais fácil de instalar também, né? Por via de comando, né? Sim, sim. Mas já acostumando, Davi, com isso do que eu te falei. É, não é obrigatório, tá? Assim, você começar esse processo via Linux, tá? Mas é legal que você vai maturando esse processo de aprendizagem até chegar no pipeline, né? Quando você chegar lá no pipeline, cara, você precisa saber Linux. Você só mexeu no Windows, o teu código está no Windows, você não vai saber como é que vai fazer essa manipulação, essa transição, entendeu, Davi? Então, assim, eu recomendo, tá? Uma sugestão, que você já comece ali pelo Linux para você chegar lá na frente. Cara, isso aqui para mim já tá de boa, entendeu? Eu não vou usar o Windows no servidor, eu vou usar Linux, então eu preciso começar a aprender manipular os dados via Linux, tá? Entendi. Ok? Eu tenho o Cypress instalado já no computador. Sim. Não tem problema instalar o Robot em cima Não, também, não, né? não. Tem um outro, porque ele vai fazer instalação em pastas diferentes, tá? Existe um outro processo que você pode fazer quando você trabalha com Python, né, na tua máquina, usando o Linux também. Você cria um ambiente virtual, né? Então, ele faz a instalação das bibliotecas em um ambiente separado. Então, independe da tua máquina, todas as instalações das bibliotecas ele faz num ambiente virtual, né? Eles chamam de um ambiente virtual. Ele não fica no global. No global, como se a sua máquina acaba misturando, né? A gente usa isso porque eu posso trabalhar com versões diferentes de Python. Tem código, antigamente o 2.7 para o 3 mudou muita coisa, né? Então, se eu estou trabalhando com código muito, muito diferente de versão de um para o outro, se eu trabalhar com ambientes diferentes, eu posso trabalhar com códigos com versões diferentes, entendeu? Então, uma sugestão que você pode fazer é o seguinte: se você instalar o WSL, ele já vem com Python, né? Você cria um ambiente virtual, eu posso ensinar como é que faz isso também, e você faz a instalação do Robot, das bibliotecas, tudo dentro desse ambiente virtual que não vai mexer com o teu ambiente global, tá? Não vai ter problema se você fizer os dois, mas é bom você ter... São boas práticas para você trabalhar com código, né? Tá bom? Isso. Mais alguma dúvida? Já estão prontos para rodar Robot aí? Semana que vem não. Depois do feriado você já pode resolver sozinho. Vou deixar vocês dirigir aqui sozinho os testes. Já estão preparados? Já meio. Mais ou menos? Tá bom, vamos praticar mais. Semana que vem, vou pedir a ajuda de vocês aí. Semana que vem a gente vai ter um feriado, né? Então eu vou aproveitar, vou dar uma esticada também, vou dar uma descansada. Mas depois do feriado a gente vai se reencontrar aí, inclusive com teste de performance, tá? Quem que tá perdidinho? Roberto? Por que o Roberto tá perdido, Roberto? Tá. O Roberto falou que tá perdido. Por que o Roberto tá perdido? Boa noite. Boa É que é a noite. primeira vez que eu tô vendo, então Tá. Não, a primeira vez... tô assimilando, então para mim é uma novidade ainda. Não, a primeira vez... a primeira vez a gente fica, né, impactado assim, mas, cara, é muito tranquilo, é muito suave. Vai acompanhando aí que eu vou nas próximas lives, eu sempre faço isso, né? Eu vou relembrando dou um passo atrás para a gente poder falar sobre o que a gente fez na live anterior, né? Então a gente vai maturando essa informação, vai criando, tá? Fazer instalação, se precisar de qualquer coisa, você chama também. A gente tem um Discord, também pode chamar pelo Discord, tá? E eu te oriento a fazer instalação sem problema nenhum, tá? É bem simples. Começa devagar, faz a instalação do Robot primeiro, aquele manual que eu passei aqui no Ritmo, né? Depois vai fazendo o processo, é o básico do arquivo do Robot,
depois vai criando um código bem simplesinho e vai embora, tranquilo, sem dor, tá? Tranquilo. Esse README aí tá onde? Tá no repositório. Tá lá, eu vou passar para vocês o link, aí é só dar uma olhadinha lá no link do repositório que vai ficar de boa, tá? Tem aqui o vídeo. Tá bom? Eu vou passar, tem passado bastante ali no LinkedIn. Dá uma olhadinha depois. Eu não vou ter como pegar agora, tá? Mas Eu acho que eu achei que isso aqui é só ir clicando aqui, né? Procurando aqui as abas. sim, do Discord, sim. Qualquer Ah, dúvida, tem canal lá só do Robot, cara. Pode mandar mensagem. Ah, me ajuda aqui a instalar o Robot. Como é que eu faço para instalar? Pode chegar. Cyprix também tem. Pode movimentar lá o Discord. O pessoal tá lá para ajudar, tá? O pessoal tá querendo isso mesmo. Então, pessoas que precisam, queiram aprender para poder a gente ajudar também a aprender, tá? Tem que ter alguém precisando para a gente poder ensinar, né? Foi o motivo de eu ter criado o Hora do QA. Ok? Pessoal, se isso é tudo, eu desejo uma boa noite para vocês e um bom descanso feriado aí, tá? Se quiser compartilhar lá no LinkedIn sobre a aula de hoje, descansem, estudem também, aproveitem o tempo para estudar também e anotem todas as dúvidas, a gente vai crescer junto, tá bom? Um abraço, boa noite para todos. Tchau, tchau. valeu. Valeu, tchau, tchau.